E aí galera, beleza? Professor Thiago Augusto aqui, Colégio Metropolitano Goiânia, Goiás, e estamos de volta com mais um quadro do nosso Metrocast, o podcast do Colégio Metropolitano. E para o dia de hoje, mais que especial, onde iremos falar sobre jornalismo, temos aqui 3 pessoas para compor a mesa conosco. A aluna Ana Quintiliano, da primeira série do ensino médio do Colégio Metropolitano, e as convidadas Samantha e Giovana. Muito obrigado por vocês terem vindo, participado aí desse podcast. E primeiro, antes de apresentar vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem. Ana? Como o Thiago já falou, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 15 anos, estudo no Metropolitano desde pequenininha e é um prazer estar com vocês. Quando vocês falaram, eu fiquei muito empolgada e é isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Giovana, eu faço jornalismo na UFG, estou no 3º período e tenho 19 anos. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Samantha, eu também faço jornal lá na UFG, estou no 5º período e sou veterana da Giovana. É bom ser veterano, né? Porque parece que já está mais perto do fim, Sim, eu só mais 3 semestres eu consigo. Do que do início. Galera, para quem está chegando aí agora, o nosso objetivo aqui, e tem sido o nosso objetivo nos últimos quadros, é mostrar como que os cursos se estruturam, qual que é a relação profissional que esses cursos podem ofertar para a gente, expectativas, frustrações, para deixar para a galera de casa alguma coisa mais nítida, mais concreta. Então, acho que a primeira pergunta para a gente é: por que jornalismo? Por que não, por exemplo, letras, matemática, publicidade? Já a gente vai falar um pouco sobre isso também. Por que jornalismo? De onde que veio esse negócio? Publicidade não. Eu sempre fui de humanas e eu sempre me identifiquei mais com a parte de escrita, eu gostava de escrever, eu sempre fui mais antenada em assuntos políticos, só que as pessoas sempre me jogavam pra, faz direito, ou faz história, faz letras. Só que não era isso que eu queria fazer, eram assuntos que você se identifica, mas não era o que eu queria fazer, atuar. E aí foi pesquisando mesmo, eu descobri o jornalismo. E, por exemplo, eu acho que jornais como o Fantástico, onde tem mais jornalismo investigativo, assim, foi algo que me interessou mesmo. Você vai estar abrangindo, você abrange vários assuntos e você pode tanto escrever, falar na rádio, em TV. E eu acho que foi o que me interessou, assim, você poder falar de vários assuntos. Você acha que é um pouco mais da criação? Porque você não vai focar só em algo, Eu acho, por exemplo, direito, Vamos mexer muito com Constituição. Eu não quero ficar só na Constituição, nessa parte política, No jornalismo, eu acho que você pode ir para vários lugares, Tanto esporte, cultura, política, área da saúde, tecnologia, tudo isso, sabe? E por que jornalismo? Pelo mesmo motivo da Nicole Baus, um curso que não tinha matemática. Brincadeiras à parte, gente. Eu acho que é aquele clichê que todo mundo que vai para essa área fala, que é a comunicação. Sempre falaram, você é bem comunicativa, e eu sempre gostei, falo pelos cotovelos. E igual ela, pesquisando áreas que eu gostava, que eu poderia realmente ter essa flexibilidade, eu vi o jornalismo. Eu tenho uma tia que formou recentemente em jornalismo, então nisso já teve uma influência, que eu vi algumas coisas que ela falava sobre o curso, o que ela fazia, então eu me interessei muito. Eu também pensei em direito, mas igual ela falou, é uma coisa muito densa, muito presa ali. E no jornalismo não, você pode ir para uma área, pode ir para outra, pode mesclar o tempo que você quiser. Eu acho que o jornalismo também é muito livre, assim, a gente mexe com fotografia, a gente mexe com câmera, e isso me encanta muito. Sim, e eu sempre também gostei muito desse lado investigativo. Tanto é que eu já quis ser policial, essas coisas assim. E o jornalismo é uma coisa que pode me dar a oportunidade de trabalhar com isso. É uma das vertentes do jornalismo, o jornalismo investigativo. Aí, uma coisa que eu amo muito, eu também amo muito leitura, então eu posso pegar todas essas minhas paixões e juntar num curso só, que foi o jornalismo. Na última gravação que nós tivemos aqui, nós falamos sobre design gráfico. E é uma galera que parece que a gente pode, inclusive era no mesmo prédio, se não estou enganado, lá na Universidade Federal. Tinha o pessoal do jornalismo, o pessoal da comunicação, de maneira geral. E parece que trabalha todo mundo junto, assim, de alguma forma. Sim, pegamos matérias juntas, ou umas que são bem parecidas. A grade é quase a mesma coisa. Parece. Então, por que não trabalhar com
com publicidade e propaganda. O que distancia vocês da escolha desse curso de publicidade, assim? Ó, é totalmente uma opinião minha, Sim. gente. Curso de publicidade não me Eles vão compele, falar a por mesma coisa de favor. alguma coisa. O jornalismo tem alguma coisa que não me atrai. Tipo, o publicidade, propaganda, eles são muito presos nesse negócio mesmo da publicidade, de fazer, de vender o produto, eu trabalho para tal empresa e eu vou ficar preso nessa empresa. Não. Mas marketing. Sim, tem o marketing, essas coisas assim, mas o jornalismo não. Você vai para tudo quanto é lugar. Tanto é que a gente pega algumas matérias parecidas com eles e, tipo assim, a gente pode exercer um pouco do trabalho deles, tem muito entre aspas que vamos criticar, mas a gente também pode ir muito para outro lado, tipo assim, tem assessoria, que é muito deles, essas coisas assim, consultoria na comunicação. A gente também pega isso, aí a gente também pode exercer um pouquinho muito disso, um pouquinho de marketing, um pouquinho de mídias sociais. Então, tipo, é um curso que você pode pegar as mesmas coisas, mas se você também quiser ir para um outro lado depois que isso saturar, você pode ir porque você tem essa disponibilidade. Entendi. Nessa perspectiva do porquê jornalismo, a gente espera algumas coisas além da atuação, porque é um caminho muito grande dentro da universidade. A gente espera algumas coisas do próprio curso. Antes de vocês entrarem, né, na UFG, o que vocês tinham de perspectiva do curso de jornalismo que se concretizou? E o que vocês tinham de perspectiva que foi uma frustração, caso haja alguma dessas frustrações? Tipo assim, a minha perspectiva do curso era totalmente... Vou lá, vou aprender a como fazer uma entrevista, a como apresentar um jornal, a como me comunicar melhor com as pessoas e fazer notícias. Só que quando você chega lá, você vê que é realmente uma área muito mais ampla. Tipo, tinha áreas lá que eu imaginei que eu nunca gostaria de trabalhar, tipo audiovisual, tipo produções de documentário, que a gente se mexe muito com isso, radiojornalismo. Então, é um mundo novo. Então, eu achei que eu não ia ter um contato com isso e que eu ia acabar gostando. E eu acabei gostando. A respeito de frustração, é muito mais pro lado do telejornalismo. A gente tem matérias voltadas para isso, mas a gente realmente não tem a experiência de estar na TV que é lá. Tipo, a gente tem isso, a gente tem um estágio na TV, mas tipo, as vagas são limitadas. Na TV UFG. Vocês Isso. têm estágio em outras partes, não? Na UFG o obrigatório tem, tipo, trabalha em algumas partes das comunicações da UFG. Aí tem o da TV, só que é vaga muito limitada, então a gente pega que não tem essa experiência lá. Não todo mundo. Isso, só poucas pessoas. Então isso é meio frustrante, né? Porque às vezes tem gente que quer muito esse lado da TV, muito esse lado do telejornalismo, acaba não pegando o estágio lá e acaba não tendo essa experiência. Isso é muito frustrante. Eu acho que eu tinha, na verdade, mais a ideia de que ia ser bem aprofundado no audiovisual, no telejornalismo, na redação. E a gente é bem informado, né, para a redação também, isso é algo que se concretizou, mas também nessa parte de TV foi algo que me deixou a desejar, né. A gente tem os equipamentos, tem as matérias, mas a TV UFG, que deveria ser como laboratório para os estudantes, ela não é. Então tem a matéria, né, de estágio obrigatório, igual a Samantha falou, mas as vagas são limitadas, então nem todo mundo vai ter aquela experiência. Mas assim, é uma coisa que eu critico. É a TV UFG. Os alunos deveriam estar lá. E os alunos que estão lá, eles não estão sendo pagos para estar lá. Isso que eu ia perguntar, o estágio não é remunerado. Não. E pegando esse gancho, já falando de frustrações, a gente está passando uma por muito grande, que é a rádio universitária. Que é o... Depois você complementa. Que é o nosso local onde a gente, estudante, vai lá fazer as produções radiofônicas e a gente tinha um espaço ao vivo na rádio. Porque a gente pega a matéria lá, é tipo optativa. Só que agora, esse semestre e semestre passado, a gente teve muita dificuldade porque a gente foi tirado dessa programação ao vivo, sendo que é uma rádio universitária e não tem mais nenhuma participação de estudantes. Ficou mais uma coisa institucional só da reitoria. Aí, Recados... tipo, a gente fazia programetes mesmo, sabe? Tipo, tinha muitos programas voltados ao esporte, cultural, muita coisa assim voltada para o lado social e cultural. Você realmente fazia a prática, a gente ia atrás de entrevistados, a gente realmente exercia como jornalista. Teve alguma explicação para esse rompimento, assim? Então, a explicação foi que não tinha muita audiência e porque as produções eram fracas porque eram feitas por estudantes. Mas assim...
eu acho que também a audiência era fraca porque era AM. Pois é. E aí, se tivesse uma valorização de estúdio, de infraestrutura, a gente poderia ter continuado do mesmo jeito. Se houvessem mais professores também na rádio universitária, né, para contribuir, acompanhar, as produções iam ser bem melhores. Mas assim, elas não eram ruins, não. Elas eram ótimas. A desculpa deles também é essa mudança do AM pro FM. Tipo, vai virar uma coisa mais séria, porque vai pegar um sinal maior. Então, não é um espaço para estudantes, não é um espaço que a gente deve estar cometendo erros. Mas assim, a maior parte da audiência que a rádio tinha vinha dos estudantes, porque tinha gente que vinha de fora e falava, olha, vou apresentar um programa, entrem lá, e chamava todo mundo da família. A gente era a audiência de lá. E era a primeira oportunidade de muita gente, né? Então, pode falar. E eu acho interessante porque quando você entra no jornalismo, assim, eu sempre me interessei pela parte da rádio, mas quando eu entrei na UFG, você vê que eles valorizam a rádio. A rádio, ela é tipo uma queridinha dos estudantes de jornalismo, todo mundo gosta. Nem todo mundo vai para essa área, mas todo mundo gosta dela. E a rádio universitária, ela traz esse sentimento de família, acolhimento, né? Cara, você vai lá de tarde, meio de semana ou num sábado, grava as produções e a experiência é incrível, sabe? E sem contar que ela foi criada como um laboratório para os universitários. E a TV UFG também. Inicialmente, ela foi criada como laboratório. Mas aí o que aconteceu? A TV UFG se institucionalizou e aí agora eles querem fazer a mesma coisa com a rádio. Então, assim, o que acontece com os 3 pilares da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Então não está sendo valorizado, tem que ter infraestrutura, cadê os laboratórios, né? A gente tem que ter laboratório, jornalista também tem que ter a prática na universidade. Aí acho que é essa parte assim que tem começado a desejar, que eles estão querendo tirar essa parte da gente. Sim, isso é uma coisa muito chata, porque, tipo, o semestre que eu entrei em 2022, eu realmente tive essa experiência de ir fazer programas ao vivo, toda a experiência de entrevistar, fazer uma criação de roteiro. Só que, tipo, os alunos que ingressaram justamente nesse ano não tá tendo essa experiência, porque até os alunos do primeiro semestre foram proibidos de pegar a rádio como uma matéria. Então, eles não vão ter essa experiência. E como é porque falam que eles não têm a experiência. Mas como é que eles vão ter a experiência se eles não estão dando a experiência? É tipo estágio. Precisa de funcionário com experiência, que tem experiência, né? Exatamente. Mas eu não quero abrir esse espaço. Não dá que a rádio, ela é muito boa para você adquirir experiência, porque o texto, a fala, vai transformar muito o aluno nesse sentido. Porque o texto da rádio é mais fácil, a oratória também é mais informal. Você tem um público-alvo lá? Também. Um preferencial. Uhum. Então, eu acho que o aluno ele começa ali a ter essa noção de texto, de oratória e ter contato com entrevistados na rádio. Então essa é a frustração, a ausência de laboratório, que existem, mas não são acessíveis. Entendi. Agora, mais em questão de coletividade, quais disciplinas ou projetos vocês mais gostam e por quê? Pode falar. Igual foi falado, tipo, tinha quando a gente podia pegar, assim, fazer o ao vivo, eu adorava a rádio, tipo, eu ainda faço, mas não é a mesma experiência. Era uma disciplina prática, sim? Na prática mesmo. Tipo, igual a gente tá aqui conversando, transmitido pra galera. No estúdio mesmo, sendo transmitido ao vivo, pra população mesmo, sabe, de Goiânia. Aí, tipo, eu adorava essa experiência, uma das matérias favoritas, e, tipo, eu gosto muito também do lado teórico do jornalismo, né? Eu amo a parte prática, mas o lado teórico também é uma coisa que eu amo, porque é uma coisa que eu quero aprofundar, quero fazer um mestrado, uma pós depois. É muito pesado? É um pouco, mas, assim, é tudo questão de equilíbrio, né? E os professores, alguns ajudam muito, assim, tipo, então não fica aquela coisa muito chata. Mas aí é a parte que eu amo. E, tipo assim, de projeto de extensão, tem 2 que eu faço parte e que eu amo muito de paixão, os 2. A Magnífica, mas eu vou deixar pra Giovana falar da Magnífica. E eu tô participando de um também que é o Ciência na Real. E o Ciência na Real, ele é um projeto de extensão que a gente criou ano passado, que é levar a ciência para jovens, tipo, pessoas que estão no ensino médio. E a gente usa como nossa ferramenta as mídias sociais. A gente usa o Instagram, a gente usa o X e agora estamos usando o TikTok, que é para pegar esses conteúdos científicos e traduzir para uma linguagem para que jovens e outras partes da população... Isso, para ficar uma coisa mais acessível. Aí a gente pega, faz vídeos explicando, tipo, o que é ciência, o que é conhecimento científico. Que é a ideia da extensão. Isso.
Aí a gente pega essas coisas, às vezes coisas que tá acontecendo no Brasil em geral agora, tipo a PL lá do aborto. A gente vai ver um tema bom que dê para explicar muito sobre isso. O que tá acontecendo. Qual que é o nome pra galera? É Ciência na Real, gente. Nos sigam, por favor. Vamos marcar. No final aqui a gente vai fazer algumas postagens, a gente já marca também pro pessoal conhecer. Porque, tipo, a gente viu mesmo, pesquisou quais palavras que estavam mais sendo pesquisadas. Aí, tipo, tava lá 22 semanas que a pessoa não entende muito esse jeito de descrever a gestação. Aí a gente tá pensando em um conteúdo para explicar o porquê é em semanas e não meses. Aí a gente pega muito essas linguagens para trazer para o público jovem. Eu fico confuso, né? Tá grávida de quantas semanas? 53. Eu fico como assim, né? Eu faço umas coisas que eu não consigo entender. Eu nem faço, mas eu só aceito e falo. Tá quase. Sim, é complicado. Aí a gente busca trazer isso, pode falar. Eu acho que uma das matérias que eu mais gostei é a de redação, que é PTJ, mas que é produção de texto 1, produção de texto 2. Eu amei reportagem, que é PTJ 2. Enfim, são reportagens longas, né? E deixa eu ver. Eu acho que fotografia, fotojornalismo, eu adoro, que você vai aprender a mexer com câmera, né? Porque o jornalismo ele também precisa da foto para ser divulgado. E a rádio eu também amava, eu peguei só um semestre, mas eu adorei, foi algo bem pesado, porque eu peguei uma matéria-prima, que era um programa aos sábados, então eu tinha que ir lá sábado de manhã. Mas foi muito bom, eu acredito que agregou muito para minha formação. E eu não sou tão da parte teórica da Samantha, mas eu acho muito interessante porque é onde a gente discute o futuro do jornalismo, eu vejo, sabe? A gente tem, por exemplo, as mídias sociais, né? Nem todo mundo hoje lê grandes reportagens, então como que a gente vai adequar essas partes, né? E também trabalhar com a inteligência artificial, que é uma das grandes questões que estão aí. Então, assim, é sempre importante essas discussões na parte teórica do jornalismo. E de projeto de extensão, eu vou falar, assim, da minha maior vida, que é o coletivo Magnífica Mundi. A gente vai trabalhar com comunicação popular. A gente trabalha com comunicação popular. Isso é bem pouco falado, né? Porque, querendo ou não, o jornalismo está inserido nesse mercado capitalista, né? E, querendo ou não, nem todo mundo vai ter acesso à TV, a mídias sociais, a informação, uma informação de qualidade, ou com verdade absoluta, né? A gente ainda tem muitas populações alvos de fake news e difamação. Então, o que é a comunicação popular, né? O projeto de extensão Magnífica Mundi, a gente vai trabalhar em comunidades mais afetadas por essas fake news ou difamação. Então, a gente viaja para assentamentos, a gente viaja para quilombolas, para sociedades quilombolas, e às vezes para pequenas periferias. E algumas vezes aldeias indígenas também. E o que a gente faz lá? A gente leva nossos equipamentos, a gente leva a rádio, e aí eu acho interessante dizer que a rádio, ela ainda não se perdeu, e ela provavelmente não vai se perder, porque ela é algo fácil de ser montado, e ela ainda encanta muita gente. Então você pega a antena, amarra num pedaço de madeira ou num pedaço de bambu e coloca lá no alto, e pronto, a rádio está funcionando. Capta sinal. Frequência mais alta, baixa. Totalmente. Então, a rádio ela ainda encanta essas sociedades porque é o que integra eles, é o que faz a comunicação deles, sabe? A gente também leva os equipamentos de fotografia, de audiovisual, ensina eles, mostra eles, mas a gente também mostra a adaptação, porque querendo ou não, essas comunidades não vão ter condições de ter aqueles equipamentos caros. Então, como que você adapta, né, essa fotografia de uma câmera profissional para o celular? Ou então o texto, né? Você não precisa fazer uma grande reportagem, mas vamos adaptar então esse texto para as mídias sociais. Uma vez a gente foi no assentamento, no Centro de Formação Santa Dica dos Sertões, ali em Corumbá, e uma das perguntas que eles fizeram pra gente foi muito interessante. Ela perguntou assim, como que a gente faz para combater essas difamações, essas fake news, né? Porque, querendo ou não, as pessoas falam muito mal, né? Criticam muito. E aí a resposta é, cara, você pode gravar o seu próprio dia a dia. No TikTok, no Story, sabe? Mostra suas produções.
Mostra que você trabalha, você está trabalhando, né? Mostra o seu dia a dia ali. Isso já é combater fake news, porque você criou um perfil seu, ali, vamos supor, do Santa Dica dos Sertões, que é um assentamento, e você está mostrando o seu dia a dia. Não é mentira, você está mostrando, né? E a rádio, ela traz essa comunicação. E aí na rádio eu vou trazer um exemplo de uma aldeia indígena que eu fui, lá no Mato Grosso do Sul, Cajuelos. Eles gostaram muito da rádio porque eles têm acesso ao WhatsApp. Isso pelo Magnífica. Isso tudo pela Magnífica. Bacana. Eles têm o WhatsApp, né? Todo mundo tem o WhatsApp, mas às vezes um idoso ali não tem tanto costume de mexer no WhatsApp. Às vezes os moradores estão muito longe, demoram a ver as mensagens para se reunir para os eventos culturais deles. Então a rádio pegava na aldeia toda, né? Então as produções ali, os jovens podem comandar a rádio de lá, eles podem e fortalecer a cultura deles também, através da rádio. Então, assim, todas as comunidades que a gente vai, a rádio também é uma queridinha, né? Algo familiar. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vai e contribui com essas comunidades, a gente também toma um conhecimento pra gente. Então, a gente produz documentários, a gente produz programas na rádio, a gente produz programas televisivos na nossa web TV, porque aí a gente não tem TV mesmo, canal. Foram destituídos da TV UFG. Mas aí a gente tem uma web TV, que é o canal no YouTube, né? Coletivo Magnífica Mundi, lá tem os nossos programas também. Aí a gente produz fotografia e tem todo o nosso estúdio lá. Aí hoje a gente tem alguns programas na rádio da Magnífica. Inclusive, a gente fala que a Rádio Magnífica é a única rádio universitária. Porque ela é a única que tem estudantes universitários. Vocês estão criando um inimigo, né? Assim, verdade, vamos mexer um pouco com eles. Vamos voltar para outra. Tomar um pouco. Então, Coletivo Magnífica Mundi tem muito disso também, de cutucar, né? Mexer assim, nessas coisas. Mas a ideia de produção. A gente provoca também muito. E aí. Perdão. Desculpa. E é massa essa questão dos projetos, porque muita gente fica preso e afunilado quando vai pesquisar uma faculdade na grade curricular e não pegam esses projetos de extensão. Por exemplo, não tinha esse conhecimento de um projeto desse tamanho que levava informação e um mínimo de estrutura, né, para comunicação em regiões periféricas, comunidades quilombolas, né, ao povo indígena também. O que é massa, se a galera gosta de um outro tipo de jornalismo, né, que quer fazer a diferença, isso é bacana pra gente. E aí agora na nossa rádio a gente está com alguns programas voltados para comunicação dos centros acadêmicos lá na universidade. A gente tem o CEAS Falam, né, que seria os Centros Acadêmicos Falam. Aí tem o CAJU, que é o Centro Acadêmico de Jornalismo, junto com o de Biblioteconomia. E o Observatório da Greve, que aí a gente está fazendo uma cobertura da greve estudantil e da greve dos técnicos. Porque aí é algo que quase ninguém sabe, né? Que os técnicos administrativos da UFG também estão em greve há muito tempo. E isso tem afetado muito os cursos, porque sem os técnicos a gente não tem a prática. Então, já faz muito tempo que eu não pego em câmera, não pego em equipamento, porque precisa dos técnicos. O pessoal de geografia no bacharelado não está tendo aula em campo porque não tem técnico. Então, assim, isso está afetando muita gente. Então, é por isso que os estudantes também estão em greve, para apoiar e também dar mais visibilidade à greve dos técnicos e tentar mudar alguma coisa, porque o governo não está dando visibilidade para os técnicos. Né? E o jornalismo, ele busca isso, né? Exatamente. Mostrar. Aí é por isso que a gente criou o observatório. A nossa faculdade até que dá orgulho, porque está muito engajada nessas pautas. E querendo ou não, sempre tem a crítica, estudante não é trabalhador, então não pode entrar em greve, porque não tem um salário. Mas a gente não está atrás de um salário melhor, a gente está atrás de mudanças, de melhorias. Nossa faculdade mesmo está caindo aos pedaços e ninguém faz nada, gente. Então, assim, melhorem. É onde você estará daqui a 2 anos. Caso você queira. Mas assim, é muito bom. Isso é ótimo. Não, eu acho que essas pautas negativas têm que ser apresentadas, mas aquele lugar é excelente, né? Se a gente for levar em consideração outras instituições. Eu não conheço outras instituições de cunho particular onde você faria todos esses projetos que você fez. Você falou que está no 3º semestre. O tanto de coisa que você fez.
Não sei se você tirou dinheiro do seu bolso, mas provavelmente não, né? Então são coisas extraordinárias. Buscar melhorias eu acho que é a nossa obrigação, né? Voltando naquele negócio mais de vocês irem nos lugares assim, como você aprimora suas habilidades de escrita e reportagem fora da sala de aula? Vou falar, é uma coisa muito relativa, assim. Tipo, eu tenho a Samantha antes do jornalismo e tenho a Samantha depois, né? Tipo, geralmente antes eu ficava, tipo, aconteceu alguma coisa aqui do meu lado, eu só olhava e ficava, nossa, isso aqui tá acontecendo. Agora tipo, vocês brigaram e eu vou só escutar o seu lado. Não, a Samantha é jornalista agora, tipo, vocês brigaram, eu vou escutar o seu lado, mas eu vou escutar o lado dele também, porque os dois lados sempre é bom escutar. Então eu sempre vou fazendo esses pequenos exercícios mentais. Tipo, na questão de escrita, eu trabalho muito mais na faculdade, mas, tipo assim, às vezes escrevo um pequeno texto, só pra realmente não esquecer mesmo o jeito de escrever, porque, tipo, temos reportagem, temos notícias, temos entrevistas, então elas... E são gêneros muito diferentes, então, tipo assim, eu escrevo mais só pra praticar, tipo, a diferença entre eles. E, tipo, às vezes faço um post no Instagram também, que é totalmente diferente. É assim que eu vou praticando, mas fora isso, não mexo muito com mais nada, assim. E assim, eu acho que também é uma mentira de que jornalista fala muito bem fora, porque na verdade a gente gagueja, a gente tem língua presa, a gente faz exercício antes de falar? Não, a gente só vai ter que... É sorte. Na rádio tem algo muito interessante, que eles falam assim pra gente, se você errar uma palavra, não ri, ou então não para. Você segue, fala com confiança, como se você tivesse acertado, entendeu? O pessoal de casa pensa assim, sou eu que tô errado, né? Isso é uma coisa que a gente aprende muito, tipo assim. Porque assim, às vezes ele nem percebeu que você errou. Sim, E é só uma palavra. Você não pode gerar uma dimensão que não teria. Também é muito confiança, né? Tipo assim, se você acha que você tá com a verdade, querendo ou não, as pessoas vão acreditar que você tá com a verdade. Então, não mostrar. É muito perigoso, mas... Eu falo para meus alunos assim, se vocês tiverem dúvida, fale com convicção que a outra pessoa, se não souber, vai acreditar em você, né? Se você tiver segurança. Vocês falaram de várias coisas, assim, que eu tinha colocado aqui no roteiro, e eu vou tentar trazer principalmente da sua fala. Mas tá tudo aberto, pode conversar, tá? Não fica tímida, não. Você falou produzir informação de qualidade. Eu não queria tocar nesse ponto, mas você falou de informação de qualidade, eu quero saber o que é informação de qualidade e quem que produz informação de qualidade. Porque quando a gente coloca que existe informação de qualidade, existe um outro lado, que é a informação que não tem qualidade. Eu preciso ser profissional do ponto de vista do jornalismo, ter um certificado para produzir informação de qualidade, ou aquela pessoa que está no assentamento produzindo a própria informação, também produz informação de qualidade. Então eu queria saber o que é uma informação de qualidade, o que o pessoal de jornalismo considera, e o que não é. Se você quiser responder só uma das duas. Tá. Então, eu acho que são nesses assuntos em que a gente entra muito nas teorias, né, do jornalismo, que, gente, é muito, muito complexo. Mas vou tentar trazer. Eu acho, assim, querendo ou não, eu acho que quem traz uma informação de qualidade é um jornalista ético. Apesar de que a gente já vai ter várias discussões sobre isso. O jornalista, ele também pode ir no assentamento, fazer uma notícia, fazer uma reportagem. Mas eu também acho que seja importante eles mesmos, de assentamentos, também trazerem essas informações. Quem somos nós, né? Eles terem essa autonomia de estarem nas redes sociais, até porque comunidades assim, elas não estão, querendo ou não, nas mídias sociais. E hoje em dia as mídias sociais, elas são uma bomba relógio de informações, e a todo momento a gente não sabe o que é verdadeiro ou não. Então eu acho importante ter essa autonomia dessas comunidades para mesmo mostrar quem eles são, o que eles fazem, e também tomar cuidado, ter essa segurança, né, também de se proteger nas comunidades deles. E eu acho que informação de qualidade é aquela que... Pode falar.
Informação de qualidade, para mim, assim, ao meu ver, meu ponto de vista, pelo que eu tô aprendendo, é tipo, você pode trazer uma informação de qualidade. É você averiguar, você verificar, você trazer dados que comprovem o que você falou, é você escutar os dois lados da moeda. Porque, tipo assim, você falou, uma pessoa normal pode trazer, sim, uma informação de qualidade, assim como tem jornalistas formados, emissoras de TV, que não trazem uma informação de qualidade. Tipo, tem muita gente que vai muito para um lado sensacionalista, para um lado tendencioso. Então, na minha opinião, isso não é uma informação de qualidade. Então é isso, é você comprovar o que você está falando, mostrando fatos e dados, porque jornalista é isso, fato é fato e dados. Tá, aí eu vou para outra questão. Dentro da língua portuguesa, isso é muito importante para vocês, estudantes, dentro da língua portuguesa, vocês estavam falando muito de textos argumentativos, né? Vocês trabalham muito com textos argumentativos, embora pareçam apenas expositivos, como reportagens, notícias, entrevistas e tal, eles trazem posicionamentos. Quando a gente escolhe o que escrever, a gente se posiciona, porque eu acho que aquilo é mais importante para mim, eu vou transformar aquilo, por favor, eu vou transformar aquilo em notícia de alguma forma. E eu queria saber por que a gente tem essa TV, esse rádio, esse jornal no Brasil muito sensacionalista, que parece que é muito importante, né, não se posicionar através de uma terceira pessoa do discurso, por exemplo, quando seria muito mais fácil, talvez, a gente mostrar realmente o que acontece. Então, você pode falar um pouco desse, às vezes, não posicionamento, dessa argumentação dentro do jornalismo? E aí que a gente vai começar a desmentir esse mito, porque falam que o jornalismo é neutro, que o jornalista tem que ser neutro e objetivo. Uhum. E a gente fala muito que neutro é detergente, e olha lá, né? A gente não tem essa neutralidade, porque querendo ou não, é igual você falou, as notícias que eu vou trazer, as notícias que ela vai trazer, vai vir uma coisa minha. Demonstra o seu posicionamento. Isso, vai demonstrar o meu Já começa pela escolha, né, da notícia. Sim, exatamente. Tipo, as pautas, a gente escolhe as pautas que a gente tem mais afinidade, as pautas que a gente tem mais convivência com elas. Então, isso já vem um posicionamento nosso. Então, não tem essa de, o jornalismo, ele é neutro. E, tipo assim, no Brasil, o povo mente muito sobre isso, né? Somos um jornalismo neutro e é por isso que vamos trazer essa notícia para vocês. Jornalismo de verdade. Isso, aqui é um jornalismo de verdade, que trabalha com fatos, em primeira mão. A maioria das emissoras que gostam de falar assim, porque isso é jornalismo de verdade, são os que não são de verdade. Gente, tipo assim, eles falam que é esse de verdade, que é para atrair o público de uma maneira mentirosa, e para vender em cima da situação que eles estão passando, né? Porque, tipo assim, eles transformam tudo num show. Aí fica uma coisa... Nessa perspectiva, a gente sabe que cada canal comunicativo traz um tipo de jornalismo que traz um tipo de posicionamento político. Jornalismo, eu acho que antes de tudo é política, vocês devem ter alguma matéria que fale sobre isso. Inclusive, eu ia até perguntar, porque muitas dessas questões eu acabo entrando em política, e eu não sei se eu posso trazer isso aqui, né? Porque o que não puder, a gente... Ou não, se a gente não falar nomes, é bacana. Eu acho que a gente não pode falar nomes a gente vai falando, sabe aquele e tal? Aquele lá daquele. Fofoquinha sem nome. Nomes, mas é porque justamente essas questões, tipo, o que é jornalismo de verdade ou não, essa neutralidade ou não, acaba entrando muito numa questão política. E aí é por isso que eu me privei muito, porque eu não sei se pode. Porque, por exemplo, vocês vão trabalhar. A não ser que vocês sejam herdeiras, né? Meu sonho. Mas vocês vão trabalhar. Se vocês não constituírem, né, a própria informação através hoje de Instagram, TikTok, não sei quais são as vias possíveis, vocês vão trabalhar para alguma dessas emissoras, para algum desses canais de comunicação. E a gente sabe que existe um monopólio, né, com nomes diferentes para determinados grupos. Aqui em Goiânia nós temos nomes gigantes que comandam quase todo o mercado. Vocês acham que em algum momento vocês vão vender a alma? Ou o futuro a Deus pertence? Eu acho que como jornalista isso vai acabar acontecendo. É porque, tipo assim, a gente tem muita essa convicção no começo, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas às vezes a dificuldade bate a porta e, querendo ou não, você vai ter que fazer alguma coisa ou não e abrir mão de si mesmo, das suas convicções, das coisas. Escrever uma reportagem totalmente contrária. É uma coisa que a gente até discute muito no curso, porque os meios de comunicação, alguns são empresas privadas, e essas empresas privadas têm um chefe, esse chefe tem um posicionamento político. Exato. Você vai ter que seguir o posicionamento político dele, e não o seu, porque você vai ser uma simples funcionária, uma mera subordinada. Então,
querendo ou não, vai ter uma hora que você abre mão, sim. No mercado jornalista, isso, querendo ou não, você vai ter que fazer. Mas eu, pelo menos, tenho meus ideais, assim, de lugares que eu não entraria, porque eu acho que seriam piores. Tem assim. uma emissora aqui que eu nem chego perto. Menos ruins. Então, assim, quais que são menos ruins? No caso dessas empresas privadas, né? Pô, fica à vontade. Tá? Eu Isso aqui sempre é acho que quase você da vai minha- falar mais Eu alguma sempre coisa. vou. Sempre vou. A Gi entrou em questão sobre a ética e a responsabilidade. Como você enxerga a questão de ética no jornalismo e o que você acha que os futuros jornalistas podem fazer para combater a fake news? Eu acho que já trouxe um pouco dessa. Essa também é bem complexa. Eu acho que a ética no jornalismo ela ainda precisa ser muito discutida. E eu acho que ela poderia ser bem mais aprofundada na faculdade. Eu acho que ter mais matéria sobre isso. Porque, querendo ou não, a gente ainda forma jornalistas que não são éticos. Né? E a ética no jornalismo, ela já é, assim, meio... Antiética. Não é antiética, mas ela é difícil, eu acho. Você tem que saber analisar muito bem as situações e eu acho que é muito fácil a gente acabar sendo processado. É uma linha muito tênue e porque é fácil a gente acabar sendo processado. Quer que eu fale também um pouquinho? Posso falar? falar. É que tem muito a linha que cruza, tipo, é liberdade de expressão e ética. Isso, querendo ou não, qualquer jornalista às vezes vai confundir a sua liberdade de expressão com o que é ética. Tanto é que nós temos um código de ética que é para evitar justamente... Estudado na faculdade. Na verdade, Ou não? acredita que mesmo... Tem matéria a gente de ética, não tem? Tem, mas Tem, a gente né? estuda, igual ela falou, é muito por cima. Não é aquele estudo mais aprofundado do código em si. E tipo assim, Mas aí, no meu caso, a minha crítica à matéria de ética e legislação do jornalismo é a professora, não a matéria. Exatamente. Mas isso aí a gente deixa em off. a gente foca em outras coisas que às vezes não acabam sendo tão necessárias. E, tipo assim, como futuros jornalistas, a ética, pra quem quiser, tipo, a ética e jornalismo é uma coisa indissociável. Tipo, não vai ter como você fazer um jornalismo se você não tiver uma ética. Tem quem faça isso. O porquê que eu acho que também é uma linha muito tênue? Porque, por exemplo, essas empresas privadas, aí tem o chefão, ele tem um posicionamento, ele tem uma opinião, e aí o meu posicionamento tem que ser o dele. Isso já não é ético. Mas, assim, eu tenho que trabalhar, sabe? Então, eu acho que é aí onde a linha é tênue. Então, se a galera que quer entrar para esse ramo do jornalismo não quiser se subordinar a alguém, já tem que pensar em um projeto independente, que é difícil de ser mantido, mas tem que pensar. Projetos, por exemplo, como você está falando, como um podcast, uma rádio, alguma coisa assim, né? Um Instagram, uma coisa assim. E aí, por exemplo, eu admiro muito jornalistas independentes. Meu sonho de vida seria ser uma. Mas aí também é muito difícil você sobreviver sendo uma jornalista independente. E jornalistas independentes também são muito caçados. Jornalista, na América Latina... Comunicadores independentes no geral, né? Os comunicadores independentes que mais morrem são aqui do Brasil. E assim, a gente nem ouve. E a gente nem ouve falar sobre isso, né? Mas... eu ia falar das fake news, você já falou. Das fake news. Eu acho que a adaptação e a integralização das mídias sociais, eu acho que no momento é muito importante. A gente não gosta muito, porque assim, jornalista gosta de escrever muito, quer falar muito, mas as pessoas não estão lendo. Então a gente tem que fazer essa adaptação. E eu acho que é sempre isso, é você fazer o seu trabalho da maneira correta, é você ver os dois lados, apurar, tomar cuidado com as informações que você recebe, que você escreve, e sempre tentar combater isso da maneira mais responsável possível. E eu acho que, assim, entrar nesse assunto, mas utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Né, às vezes para verificar essas informações que você recebeu. Sim, o povo fala muito, tipo, agora com essas novas criações de IA, fala que são muito, como é que diz, inimigos. São os inimigos do jornalista, inimigos de outras profissões. Quando na verdade não, é uma ferramenta que você pode usar a seu favor para te auxiliar. Então, tipo assim,
nesse meio de fake news, essas coisas assim, é você, igual a Giovana falou, é você apurar, é você pesquisar de onde essa informação veio. Se essa informação veio, ela veio de um local, vai atrás, sempre tem os dois lados, sempre procura. Tipo, tanto é que a gente faz essas criações de conteúdos trazendo sempre dados científicos, fatos que comprovem que é verdade. Então, se você não vê muito dados, essas coisas assim, pode fugir. E essa apuração é a gente quem faz, a inteligência artificial não vai fazer. Eu fui num evento na Enejor, que é um evento de jornalismo, e eu achei muito interessante como a mulher falou, é que a gente não tem que ver a inteligência artificial como inimigo, mas você tem que saber utilizar ela como um auxílio seu e não como substituição do seu trabalho. Por exemplo, a inteligência artificial, ela pode fazer uma notícia, até porque notícia é um padrão. É um padrão. Você não tem que ser muita coisa para saber fazer notícia. Agora, uma reportagem é algo mais humanizado, sabe? Você realmente entra dentro daquilo e... Então, assim, precisa de alguém para fazer. Inteligência artificial não vai fazer uma reportagem de qualidade, com veracidade, né? Nessa perspectiva, né, das mídias digitais que nós estamos conversando aqui, de que hoje quase todo mundo que tem a possibilidade, né, acesso à internet, acesso a um celular, pode ser um comunicador, né? Sim. Eu posso mostrar um buraco na minha rua, falar sobre isso, beleza. Eu queria saber como que... Eu não sei qual é a idade de vocês, mas eu acho que vocês não são pessoas que tenham mais de 35 anos de idade. Eu queria saber como as mídias sociais são algo relativamente novo, como que a faculdade de jornalismo vem se reformulando para assumir isso. Porque nós tínhamos um modelo de comunicação que era basicamente assim, era o jornal impresso, revista impressa, jornal televisivo, rádio. Eram os principais meios de comunicação. E a gente vem, de maneira muito rápida, mudando isso. Se a gente muda isso, a gente muda provavelmente a função do jornalista, inclusive dispensando eles de algumas formas. E eu queria saber como que a faculdade vem trazendo isso, porque o seu curso de jornalismo não é o mesmo curso de há 15 anos. Então, o que tem de novo que trabalha com mídias digitais para vocês? Por exemplo, podcast. O que vocês acham de podcast? Embora vocês sejam... Pode falar mal, tá? Não. Embora vocês estejam aqui, pode falar mal. Não, assim, eu gosto muito do podcast. Ele não vai substituir a rádio, tá? Eu acho que isso é algo interessante. A gente pensa que jornalismo impresso vai acabar, a rádio vai acabar, não vai acabar. Tá aí, nunca acabou, não vai acabar. Só que tem novos formatos sendo surgindo, né? Eu gosto do podcast, adoro. Eu acho que a gente vai começar uma iniciativa agora para criar na Magnífica Mundi um podcast. Mas a gente também vai continuar com a rádio, né? A diferença é que o podcast vai ser algo editado, episódios, algo editado e pronto, a gente vai colocar lá, e a rádio é ao vivo. Em relação à atualização, eu vou dar uma crítica, mas aí eu acredito que você pode saber mais, né? Assim, eu acredito que faculdades particulares têm se atualizado nessa questão. Agora, a UFG é um dos outros problemas que a gente tem criticado no jornalismo. As matérias estão começando a mudar agora, mas já era para ter mudado, entende? Então, a gente não tem algo assim para as mídias sociais. Qual que era o nome daquele jornalismo que o Ranier fala? Jornalismo de dados. A gente precisa muito do jornalismo de dados, que é você entender o alcance, você entender as fake news, enfim, toda essa burocracia, assim. E a gente não tá tendo isso. A gente tem mais isso em projetos de extensão. Eu tô tendo essa formação em projetos de extensão na prática, às vezes em estágio mesmo, mas em formação teórica, em disciplinas obrigatórias, a gente não tem, né? Algo de, tipo, mídias sociais, textos para mídias sociais. Você acha que isso vai gerar um déficit na formação de vocês? Eu acho que não, porque a gente acaba tendo essa formação meio que obrigatória, sabe, em estágio, projeto de extensão, e os professores, eles querendo ou não, estão seguindo um roteiro, né, uma burocracia, mas os professores também nos auxiliam nessa parte. Qual que é se a gente fosse fazer uma média
etária dos professores de vocês, eles teriam qual idade? Olha, Porque isso vai influenciar muito, né, na escolha da grade. Assim. de faixa É novo pra etária eles nova, assim, a gente só tem a Gabriela e a Marisa, né? Então, isso é algo que eu também vou criticar, porque os professores mais queridos e que a gente sente que mais aprendeu são os professores substitutos ou em período probatório. Então, assim, eles estão entrando agora e às vezes alguns nem entram. Os que estão fixos, eles são muito engessados. eles são realmente muito desse jornalismo do passado, e estão acostumados ali com aquela matéria, estão acomodados. Então, assim, eu tenho professor também que vai dar 1, 2 aulas e aí depois ele coloca o mestrando que ele tá orientando para dar aula. Eu queria fazer isso também, dar aula pra mim. 2 aulinhas. E aí, por incrível que pareça, às vezes as aulas desses mestrandos, que são mais atualizados no jornalismo, também são melhores. Mas assim, então eu não acho justo estar aquele professor ali, sabe? É tipo, a minha crítica é igual a dela, a gente não aprende muito sobre como se adaptar às mídias. Eu também tô aprendendo muito mais no projeto de extensão e na prática, porque, tipo assim, a gente tem que ver como é que eu vou levar essa informação, tipo, para uma pessoa de 15 anos, que ela vai conseguir entender essa informação, que não seja em forma de um texto de uns 5 parágrafos. E aí é que a gente faz aquela adaptação de trazer uma informação num vídeo de uns 2 minutos, que consiga passar todas as partes mais importantes. E aí eu acho isso muito importante, porque eu acho que, como jornalista, a gente também tem que começar a pensar em trazer os jovens. Porque, por mais que a gente fala que novas gerações, né? Mas a nova geração, ela também precisa se informar. E é muito difícil trazer esses jovens se informar, né, por jornal na TV. Nós mesmos, jornalistas, às vezes a gente não assiste jornal na TV, né? Mas, então a gente tem que acabar criando esse costume. Então, adaptar para essas mídias, né, e fazer com que esses jovens vejam, né, essas Se eu informações. fizer uma pergunta na sua sala, a galera lá tem 15, 16 anos, eu falar assim, quem assiste a jornal frequentemente? Pouquíssimas pessoas, né? Honestamente, eu não assisto. Beleza. Mas eu acho que é o público. Eu acho que o jornal, e é um problema que as redes sociais, pelo menos, ao meu ver, podem suprir, o jornalismo, parece que ele nunca pensou no jovem, assim. Parece que ele nunca pensou em um retorno, em uma reflexão do jovem, mas me parece que é um jornalismo durante muito tempo feito pelo medo, né, assim, para um público adulto, uma relação de controle, eu não sei como é que vocês veem isso lá dentro. E se você tem professores na universidade que não trabalham, vão trabalhar com outras matérias, obviamente, mas não trabalham com redes sociais, com mídia social, que pode atingir um outro grupo, informar um outro grupo, eu acho que isso pode ser um problema grande. E esses trabalhos que vocês fazem, por exemplo, nesses outros projetos, têm sido importantes, né, pra galera. Eu acho Tá bem no início o meu. O meu tá... A Magnífica, ela já tá aí há muitos anos e ela também funciona como um coletivo independente, então a gente também faz trabalhos independentes, né? Porque aí a gente também pega uma verba só nossa. E sobre essa questão dos professores mais velhos com os professores mais novos, sobre a atualidade, como que vocês veem o jornalismo daqui para o futuro? Tipo, você vai mudar muita coisa? O público... Não vai mudar, claro que a gente não vai ficar parado no tempo. Eu gosto do jornalismo porque ele tá sempre se atualizando, sempre se modificando, né? Como essa questão das redes sociais. E a gente tem que acabar se adequando e lidando com isso muito bem. Então a gente tem as nossas críticas, mas a gente também tá se adaptando até para saber conviver com essa sociedade que muda toda hora. Eu acho que vai ser uma fase boa do jornalismo, porque, tipo, a gente tá tendo esse acesso às mídias, a gente já está aprendendo a trabalhar nas mídias, a chamar um público mais jovem. E se a gente conseguir atingir uma boa parte desse público jovem, a gente já vai cumprir muito bem o nosso papel, que é já educando e mostrando uma informação de qualidade para essas pessoas que, quando crescer, vão virar adultos bem informados. Então, assim, mais críticos, exatamente. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito boa, porque, tipo, vai vir nossa geração, a gente formando agora, e só vai vir mais gente nova, mais atualizada, mais antenada, então só vai melhorando, eu acho. E aí eu queria pontuar algo aqui que eu acho que eu não sei se todo mundo sabe, mas pra gente também formar jornalistas de qualidade, porque aí a gente tá sempre falando, né, nem sempre tem jornalistas de qualidade, emissoras, né, instituições privadas e tudo mais.
Por que tem isso tanto, né? Aqui no Brasil, principalmente. Porque o diploma de jornalista aqui não é obrigatório. Exato. Então, eu ia falar, isso precisa de diploma durante algum... Isso foi recente, né? Uhum. Isso Foi verdade. E por que isso é recente? Porque isso contribui muito para a grandeza de compartilhamento de fake news. E isso contribui, né? contribui para a desinformação e ajuda, sei lá, em questões políticas mesmo. Como que eu vou destituir alguém de uma profissão se essa pessoa não tem profissão, né? Exato. Essa é uma coisa que mexe muito assim com a gente, né? Porque, tipo, Porque às vezes você se pega numa crise existencial, tipo, nossa, eu tô aqui, eu tô dando tudo de mim. que não precisa ser E aí, pessoas que estão lá em casa produzindo uma matéria cheia de fake news e que com certeza vai conseguir alcançar mais gente do que eu. você falou do design, né? Eu já conheci uma pessoa que ela era designer de um jornal, mas aí, às vezes, na falta de um jornalista, ele que produzia a notícia. Professor de história dando aula de matemática, tipo, jornalista por notório saber, né? Isso é pesado. Vocês acham que isso em si faz com que várias pessoas desistam do curso do jornalismo e enfraqueça o jornalismo realmente? Eu acho que não. Porque, tipo, ao meu ver, é o que me motiva a continuar e o que me motiva a querer estudar e, tipo, lutar por essa volta do diploma. Sim, a gente gosta de estar lá lutando. Fala, não pode culpar, não, isso é uma pegadinha, tá? Mas é isso, eu acho que quando a gente entra no curso, por mais que a gente tenha essas frustrações, a gente acaba gostando. Não, deve ser um curso muito bacana. Nossa, gente, é lindo. É tipo, a gente realmente é apaixonado pelo curso. É uma competição deles muito Gente, é tanta coisa. É quando você vai fazer uma entrevista com a pessoa e você fica todo emocionado. Qual que é o perfil do estudante de jornalismo, assim? Mais homens, mais mulheres? Porque parece... vamos falar disso, porque... O que eu vejo, né? Do lado de fora, no tempo que eu estive na universidade. Eu via muitas pessoas que, quando a gente pensa em jornalismo, a gente pensa em jornalismo televisivo, né? A gente, quando fala de jornalismo, por exemplo, parece que vem esvaziamento do jornalismo de rádio, né? São poucos, assim. Então, qual que é o perfil, velho? É uma galera que quer ir pro estúdio, é uma galera que quer escrever? Qual é o perfil dessa galera, a idade dessa galera, a renda dessa galera? Porque parece uma galera que tem grana, não sei. Então, como que funciona isso aí? Traça um perfil pra gente, pra saber se eu posso fazer jornalismo. Pode fazer jornalismo, claro que você pode. Eu acho, assim, que o perfil, pelo menos a minha turma, a maioria é, assim, da minha idade mesmo, 19, que terminou ali o ensino médio com 17 ou 18. A maioria é mulher. E eu percebo, assim, que os homens que entram, eles vão muito pro jornalismo esportivo, né? E eu também consigo perceber uma certa parte desses homens que vão pro jornalismo esportivo de uma renda melhor. Mas eu não sei se isso faz tanto sentido, é o que eu percebo na minha turma, não no geral. Na minha turma também tem muito essa distinção, tipo, a maioria vai para um perfil do jornalismo esportivo, mas também tem muitas mulheres, o que eu acho muito bom, que também estão indo para esse lado. E a preferência das mulheres? A preferência das mulheres é muito variada, né? Porque tem muita mais Porque tem muita mulher e tem mais... Então, tipo, tem umas que amam o telejornal, tem gente que já gosta da redação, tem gente que gosta de uma assessoria. Mas eu reparo, assim, que as pessoas querem mais assessoria ou redação. E aí a redação já é muito difícil você se manter fazendo só redação. E a assessoria é a área de jornalismo que mais vai dar dinheiro. Eu acho que E aqui em Goiás, aqui em Goiânia, pelo menos, é mais forte a assessoria. A gente tem muito mais vaga de emprego para assessoria do que em Como outras funciona a áreas. assessoria? Fala aí, fala. É tipo assim, você é uma pessoa pública, uma pessoa política, você precisa que alguém cuide da sua comunicação, que alguém cuide da sua imagem profissional. Então, eu, como assessor, vou cuidar disso. Você precisa de uma empresa. Sim. Sua empresa precisa de uma comunicação. De imagem. De uma imagem boa, que seja bem Não é só vista. apenas Sim, oratória, tanto é que você, como uma pessoa, pra gente dar
de assessoria te enxergamos como uma empresa, digamos assim, um produto. Então é isso, é a gente melhorar a sua imagem. Essa época de política, então, para vocês Eu tô trabalhando vocês aposentam, né, nisso. Mas isso não, isso é bom, né? Porque essa época de política, todos... Eu tô com você. Quando essa galera se candidata, essa galera, as boas pessoas, né? Sim, sempre precisa. Tem essa assessoria. E aí nessa parte de assessoria, né, assessoria política no caso, né, que você assessora um político também, aí você tem que saber avaliar, né, se você vai se vender ou não. Porque às vezes você tá assessorando um político que você não concorda com os ideais dele. Aí nesse caso é recomendado... Mas ele paga bem, É. você se vende. Meu maior medo é me vender. Porque você quer evangelizar com a quarta. Mas eu acho Você que, é tem mais, se que o vender. recomendado é isso, é você assessorar alguém que você tenha os mesmos ideais. Até pra não ter distinção. Eu mesmo não conseguiria, gente, assessorar alguém que eu não concordo. Dinheiro é bom, mas a saúde mental hoje em dia tá valendo muito mais. Então, assim, cuidado com as escolhas de vocês. Dinheiro também não compra saúde mental. E aí, às vezes, onde a assessoria se confunde com a publicidade, né? Por exemplo, aqui lá nos Estados Unidos, a parte de assessoria ela é no curso de publicidade. Aqui no Brasil, a assessoria é no curso de jornalismo. Aí a gente esqueceu do pessoal das relações públicas, a gente é ruim demais. Eles são novos no negócio. Vamos falar de salário? Vamos falar de salário? Não, Claro, a gente Mas- trabalha por amor. Não, existe uma expectativa, por exemplo, fui fazer letras. Aí a galera fala, pra quê, né? Porque você tinha um futuro tão bonito pela frente. Eu tinha uma expectativa de salário. Você tem uma expectativa de salário. Daqui a 10 anos você quer ganhar tanto pela área que você está escolhendo. Vocês têm uma expectativa de salário? Existe uma média salarial para quem está saindo da faculdade, pela assessoria, pela redação, pelo telejornalismo? Ou o mercado é difícil, a galera tem que trampar bastante mesmo, a concorrência é grande, porque a gente quer estudar, além de, se eu pudesse estudar só por hobby, eu estudaria sem trabalhar, mas a gente precisa exercer a função. Salário, dá para viver? Eu não sou o William Bonner, não sou Evaristo, que eu posso largar um palco daquele para fazer Instagram, mas dá para viver assim? Ou é uma ilusão? É uma ilusão. Quando a gente olha aquele cara na TV, aquela mulher na TV, no rádio, fala assim, aquela pessoa deve ser muito rica. É muito relativo. Tipo, se você realmente tá no começo, se você acabou de sair da faculdade agora, querendo ou não, você vai ter a sua dificuldade para ter um bom salário, né? Porque isso você vai adquirindo com o tempo, quando você vai mostrando o seu valor para as pessoas. E, tipo assim, o nosso piso salarial é uma tristeza, é uma miséria. Inclusive, eu acho que eles também, o salário só é desvalorizado porque a gente também não tem diploma. Exatamente. E, tipo Não assim, precisa, né? Não tem obrigatoriedade. Que fazem faculdade, jornalismo em faculdade pública, que eles, ou particular, que eles pagam mais da mensalidade do que o piso salarial. Eles vão receber. Sim. Aí, tipo, quem realmente trabalha com TV e algumas coisas assim, o salário é ótimo, o salário é exorbitante. Eu mesmo tô escolhendo, não vou mentir não, um pouco da profissão que eu quero é por conta do salário, porque o meu sonho é ser uma professora. Apesar que o salário agora tá ruim. Sim, Você quer ir pra área docente? sim, eu quero fazer um concursinho público, tá com o meu belo salário. É um dos melhores salários do Brasil, se a gente for pensar em concursos, pela licenciatura. Eu queria estar concursada e, tipo, eu acho que a maioria do povo também gosta muito de uma área, mas essa área aqui é a que vai me dar mais dinheiro. Então, tem muito isso, tipo, questão de audiovisual, a assessoria, é uma coisa que dá muita rentabilidade. Mas Eu acredito assim, que assessoria, gestão empresarial, que é a mesma coisa que assessoria, eles são os que mais dão dinheiro, e na TV também. Mas assim, é claro que é difícil você ir pra TV, né? Você chegar a ser um William Bonner. E aí é bom ressaltar isso, né? Que o William Bonner é o William Bonner, mas ele não é jornalista. ele é Ele formado não é em formado. publicidade e propaganda. Não precisa ser, né? Formado para ser. Não, mas. Eu sei a cara dela. Né? Tipo, infelizmente. A gente no Brasil tem muito essa relação. A Renata Vasconcelos. Mas na dele era necessário. Na época dele. Não, sempre foi, né? Sim. Ou ele é um comunicador. Ele é um Mas comunicador. assim, o William Bonner eu acho que faz o trabalho dele muito bem. Sim, eu também acho que é um... Um trabalho muito bem feito dele. Não, ele é um comunicador, né? William, fala isso, falo. E ele que escreve, escolhe o que ele vai falar, né? Ele que escolhe, então pra ele é bem tranquilo. Ele é um homem de confiança da rede. Ele é um homem de confiança. E Quanto tempo de curso?
É 4 anos. 4 anos, 8 semestres, 8 estágio semestres. obrigatório. Começa no quinto e vai do quinto ao sexto. Não remunerado Não necessariamente. remunerado. Vocês conseguem algum estágio remunerado? Consegue, fora do curso. Esses projetos que vocês participam são remunerados, não? Não, Depende. tem bolsa, Tem iniciação né? científica para algum desses que vocês fazem, não? Depende. Vocês não ganham. Tem bolsa. Tem as bolsas de projetos. Eu, por exemplo, sou bolsista da Magnífica Mundi. Mas... Para quem vai entrar lá e disputar com você a próxima vaga no Magnífica, vai receber quanto? Então, aí é o que a gente também tá reivindicando na greve, porque não tem bolsa o suficiente. E aí as bolsas dos cursos de tecnologia são o valor delas é um absurdo, e aí pros cursos de humanas não. Então, assim, você vai receber pouco, trabalhar muito. Eu tô trabalhando o dia inteiro, né, para esse projeto, mesmo não estando lá na faculdade. Então, assim, acaba que você ganha pouco. E são só 3 bolsas pra Magnífica, mas, assim, tem inúmeras pessoas lá no projeto. Sim, o meu, agora que foi contemplado com uma bolsa, tipo, são umas 7 pessoas e só também vai ter uma bolsa. Aí, então, vai ter que fazer a escolha de quem é que vai ficar com essa bolsa. Então, é uma coisa muito complicada, porque é igual o que ela falou, só dão bolsas pro povo de ciências biológicas, ciências da natureza. Que é quem desenvolve o país. Sem contar, é porque o povo... faz Sim, O comunicador não. tipo, a gente é literalmente uma ciência também, né? A gente trabalha com ciência, então... faculdade, né? A gente também deveria ser formador de opinião, apesar de que muitas vezes nós não somos, né? Uhum. Pois é. Pensando nessa perspectiva, vocês acham que, sem falar nome de governo, mas entre governo e sai governo, vocês se sentem mais abraçados, menos abraçados ou Não, e nunca nenhum. abraçados? Eu acho que, na verdade, em alguns nós somos mais mortos, Sim. mais perseguidos, e outros nós apenas somos... e outros nós apenas somos jornalistas, assim, sem tanto perigo de vida, mas... A gente leva um tapinha aqui e acolá, mas ainda leva um carinhozinho na cabeça. Vocês assistiram Guerra Civil? Guerra Civil? Não? Assista Guerra Civil, vai falar de jornalismo, de fotojornalismo, na verdade, sobre essa dificuldade, né? Sobre essa importância de fazer o negócio bem feito, mas sem reconhecimento também, inclusive do próprio Estado e tal. Se deu certo, o Estado apoiou, teve aquela uma bolsa para 7 pessoas durante a faculdade, mas é uma coisa que eu acho que vale a pena ir para a galera de casa também. E sobre esse negócio de filme, eu ia perguntar se tem algum filme ou série que vocês indicam, assim, pra pessoas que têm esse interesse em jornalismo. Filmes que mostram muito esse lado do jornalismo, essas coisas assim. Tem aquela série The Succession, né, que é da HBO, eu não sei como é que é sobre a sucessão, que é sobre um homem muito rico que vai estar para morrer e deixa heranças para os filhos e parece que eles são donos de uma editoria de jornal, essas coisas assim. Parece um cara que a gente tá vendo por aí, né? Que as filhas já estão apresentando o programa e tal. Ah, parece, né? Muito, assim, aí tá vendo a disputa de herança, tipo, tem muitos documentários também que vai muito pra esse lado, que eu gosto muito dessa parte de documentários, tipo, não é uma coisa muito jornalística, mas o Linha Direta também é uma coisa muito boa pra se assistir, porque tem essas denúncias. Cara, Linha Direta era muito bacana. Nossa, assim, voltou, você viu? Voltou. Nossa, Linha Direta. Você nunca assistiu Linha Direta, né? Muito bom. Nossa, que absurdo aquilo. Era muito bacana aquilo ali. Sim, tem a Rota 174, que fala muito sobre isso. Sociedade participando diretamente do negócio, né? É tipo assim, essas coisas muito específicas eu não vou ter de cabeça, mas tipo de livro. Não sabe? Olhe para Cima também é um exemplo muito bom, né? Dessa dualidade do jornalismo. Mesmo, assim. Inclusive, eu falo muito desse filme Não Olhe Para Cima, porque ele parece ser algo muito irreal. Mas, gente, a gente tá vivendo isso. A gente passou isso há 3, 4 anos, né? Da pandemia. Uhum. E não só isso, mas assim, questões, por exemplo, como, não sei se posso falar, né, do Rio Grande do Sul. Sim. Eu vejo, eu consigo comparar isso totalmente com aquele filme. Gente, pra gente viver aquilo ali é tipo amanhã, sabe? E é engraçado porque quando eu tinha a sua idade, todos os livros de geografia falavam isso. Ó, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Não vai acontecer. Aí não tem legitimidade nesse material. E, inclusive, uma área que eu tenho gostado muito é do jornalismo ambiental, né? Tem crescido, né? Isso. E ele também, querendo ou não, ele é muito próximo com o jornalismo político, né? Jornalismo social.
Porque hoje em dia não tem como você falar de ambiente sem você envolver política, né? Isso é uma conquista muito boa para nós, que a gente agora está como grade obrigatória, comunicação para sustentabilidade. Isso é uma coisa que abre muito nossos olhos, porque tipo, você pensa que é uma coisa, você entra lá e vê que tudo, na verdade, é interligado, que todos os problemas do mundo. E que a própria palavra sustentabilidade é um erro, sabe? E a política, Nesse mundo, né? reciclagem. Reciclagem. Vamos reutilizar. Não. Quem vai reutilizar o lixo? Exato. Nessa parte, vocês podem falar algumas disciplinas pra gente, assim? Disciplinas Que vocês boas. estudarem, que vocês vão estudar, não que sejam boas, assim, mas vou entrar nesse curso. Vou ter aula sobre ética, legislação, sustentabilidade, vou ter aula de redação, algumas coisas com as quais vou me deparar durante o curso. Sim. Eu acho legal falar de audiovisual, que é a produção de documentário. Jornalista também produz documentário. Cara, Isso é muito interessante. E você vê antes de TV que é quando você começa a ter a dominação da câmera, da técnica, de ângulos, e o que mostrar. Então, jornalista, roteiro. Eu acho muito interessante porque, né, jornalista também pode produzir documentário. É mais independente? É. O documentário é algo mais independente? O documentário é algo mais independente. Eu amo muito essa parte que ela falou também, porque, tipo assim, você tem toda a sua experiência, você tem, tipo, eu tenho essa ideia, uma pauta para fazer um documentário sobre isso. Você vai procurar pessoas para entrevistar, você vai fazer todo... Qual é o nome? O roteiro, né? Todo o roteiro de gravação, você vai aprender sobre closes, você vai aprender sobre... tudo da câmera, é muito bom. Tipo, o jornalismo O projeto, né, o Coletivo Magnífica Mundi, a gente está fazendo um documentário agora da greve estudantil. Então a gente está acompanhando a greve desde o começo e tá gravando, tá mostrando tudo isso. E inclusive essa dualidade, né? Tipo, em confrontos, né, com reitoria, estudantes, quais são os nossos planos, o que a gente está conquistando. Hoje mesmo a gente teve algumas conquistas, né? Então, acho que a gente está próximo aí do fim. E o jornalismo e o cinema é muito próximo, né? Tanto é que a gente pega algumas matérias que é tipo análise, crítica de cinema, histórias do cinema, porque a gente tá inserido nesse meio. Então, tipo assim... Porque eu achei muito interessante, porque recentemente teve o Intercom, que é um evento internacional de comunicação. E aí, o pessoal da UFMT, que é do Mato Grosso, veio. E só que eram pessoas de cinema, alunos de cinema. Por quê? Porque lá o cinema ele tá inserido na faculdade de comunicação. E eu achei isso muito interessante, né? O cinema também é uma forma de comunicação. Você fala no Olho para Cima, né? Não olhe para cima. E a gente tá muito próximo, né? A gente produz documentário, igual ela falou, a gente tem opções de matérias optativas, né? Que você faz se você quiser. De crítica de cinema, né? Análise de cinema. Eu fiz uma de cinema e jornalismo documentário. Tipo, o jornalismo, ele é bom, igual a gente comentou no começo, ele é muito amplo. Então, tipo assim, eu gosto de moda, mas eu ainda não sei se eu quero ir pra faculdade de moda mesmo ou se eu vou pra outra. Jornalismo, você pode trabalhar jornalismo de moda. Tem de fotografia? Temos fotografia, sim. Fotografia básica, a gente pega na câmera, aprende a tirar fotos. Sim. Eu acho muito legal isso, porque aí assim, eu acho que a gente aprende a fazer fotojornalismo, né? E não, por exemplo, uma fotografia publicitária. Vendo um shih tzu. Sim, nossa, eu amo fotojornalismo. Mostra uma realidade, né? Assista a Guerra Civil, vocês vão adorar. Vou assistir, então pode deixar, obrigada. E a gente tem o Cineclube, né? Sim, a gente pode indicar, né? No Cineclube. Sigam também o Cine Mãe Douro. Cine? Mãe Douro. Mãe Douro. Mãe Douro é uma lenda, mas eu não vou conseguir explicar a lenda. Mas é uma lenda aqui de Goiás. Mas vai estar no Instagram. Vai estar no Instagram. E aí o Cineclube ele também é aberto para todo mundo. Essa sexta-feira mesmo vai ter e vai ter uma sessão e a gente está dedicando filmes no mês do orgulho LGBT. Então a gente está assistindo filmes com essa temática. Onde é? É na nossa faculdade mesmo, dentro da... É bem aqui do lado. Vem aqui, depois do AVD. É bom, tipo, todos são convidados, é bom que conhece já o coletivo Magnífica Mundi, porque vai ser lá na sala, né, da Magnífica. Rola debate todo final. Aí a gente assiste o filme, debate depois, e aí é aberto pra todo mundo. E aí o filme dessa sexta-feira é But I Met Leader, que é... Enfim, é um filme de uma menina lésbica, e aí só que ela não tem nenhum estereótipo
de ser lésbica, né? Os estereótipos que a sociedade impõe. E aí o filme vai discutir nessa parte. A discussão é mais técnica ou é mais social? É o que você quiser levar também. Por exemplo, vocês têm essa parte de fazer um documentário, né? Ah, sim. Eu vou chegar lá e vou discutir essa parte mais técnica, ou eu posso chegar e discutir o social e depois a amostragem do filme? Você pode utilizar os dois. Tipo, eles usaram esse plano aqui que closou tá muito na sua cara. Por exemplo, Isso. o nosso primeiro filme do Cine Clube foi aquele lá das greves trabalhistas. E aí eu não percebi nenhuma parte técnica. Eu só fui no social. Mas alguns dos nossos amigos que sabem mais foram falando, nossa, eles usaram aquele plano justamente pra indicar isso. Pra causar uma emoção. E às vezes até pra... Isso é bacana, né? Você pode ser manipulado também. Exatamente, Com porque, posição de tipo, câmera, exato, com tudo posições de tudo é câmera. ângulo, tudo é posição de tudo é câmera. negativo, né? No jornalismo também tem muito isso, né? Posição de câmera e tom de voz. A gente tem sotaques arrastados, né? A gente tem sotaques arrastados no Rio Grande do Norte, no Ceará e por aí vai. Só que mesmo esses jornais regionais, a gente não consegue perceber uma variante nessas apresentações, que seja muitas vezes de rádio ou telejornalismo. E eu queria saber por que a gente tem isso. Minimamente eu acho que eu consigo entender um pouco, mas por que nós temos essa variante, né, que é a variante William Bonner de ser, assim. Parece que eu não pertenço a nenhum estado, a nada. Explique isso pra gente. Eu acho que isso vem muito do ensino e do jornalismo mais antigo. E também de uma pressão social. Eu já ouvi de várias pessoas, assim, da minha avó, por exemplo, falando que jornalista... Ela criticava jornalistas que ela via e tinha sotaque. Ah, jornalista não pode fazer isso. Mas hoje em dia, dentro de sala de aula, a gente discute isso e, na verdade, não. Você não tem que mudar, né, o seu sotaque, é para você falar. É uma forma de comunicação. E principalmente o Brasil, né? A gente tem tantas variações linguísticas, né? Então a gente não tem problema, né? Eu não posso ir pra TV porque eu tenho sotaque arrastado? Não. Isso não influencia nada na informação que está sendo passada. É uma coisa que eu também critico muito na faculdade, o porquê eu vou ter que abrir mão de uma parte minha para me enquadrar em algo, né? Você perde um pouco da sua identidade pra fazer uma coisa que você ama. Isso é uma coisa muito, digamos assim, horrível que é. Eu sou nordestina. Sou do Maranhão. Já perdi metade do meu sotaque. O porquê você mandou não goiano. Tá vendo? Mas você não tem esse sotaque exatamente arrastado com a galera que pode ter porta. Então é que eu convivi muito com a minha avó, e aí ela falava muito mal, né? E eu queria saber se antes desse Giovanna e Samantha de antes, vocês fantasiavam alguma coisa antes do jornalismo, tipo, nossa, quando eu for jornalista vai acontecer isso, isso, isso. Vocês tinham essa... Quero conhecer o William Bonner, tirar foto com ele. Eu achava que era mais fácil ir pra TV. Eu achava que era mais fácil. Assim, Na minha cabeça também, sim. Tanto é que eu ficava muito preocupada, ai meu Deus, se eu for pro jornal, vou apresentar um jornal, como é que eu vou decorar aquele tanto de palavra, como é que eu vou saber falar, tem um teleprompter, como é que eu vou conseguir falar com o público sem ficar nervosa, e tá sendo bem muito mais difícil. E assim, não é fácil você ir pra esse jornalismo de bancada, e isso a gente pode até perceber ao longo dos anos, né, nesses jornais e emissoras grandes, são os mesmos há anos. E não que eles sejam ruins, né, mas quanto tempo outros jornalistas chegaram nessas emissoras e não estão naquela bancada? Inclusive tem um que vai se candidatar agora pra prefeitura de Goiânia, né? Isso aí é aquele lá? Isso aí Sim, a gente tem alguém que tá trabalhando nos dois lados também no momento, e não pode, tá, gente? Isso eu acho que é uma opinião minha. Eu acho que jornalista, ele não pode sair da profissão de jornalista e virar político. Eu também acho isso que é errado. Mas o que a gente acha que o Brasil... Ou aquela lá que virou vereadora, né? Uma polêmica, né? Aquela lá que, em primeiro lugar, ela não fazia um jornalismo bom. Ela não fazia jornalismo naquele lugar lá. Assim, jornalismo bom pra quem, né? Exato. Porque se você pega... se você pega algumas pessoas e fala assim, não, eu tinha que matar mesmo, você tava correndo na rua no horário errado. Pois é. Nossa, assim, eu acho que é isso onde a gente tem que tomar cuidado, porque eu Você gosto muito preferencial, né?
Você vai ter um público. Vai. Né? Você vai fazer o jornalismo de verdade Pro seu público. Mas é aí onde eu acho que a gente também tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, essa coisa de público preferencial. Eu gosto muito do grupo de discussão que a gente tem na aula de ética e na aula de teorias do jornalismo, que é a sociedade, ela já é, assim, movida pela emoção, querendo ou não. Então, o sensacionalismo no jornalismo, ele vai dar isso. Então, a gente estuda alguns casos antigos de erros que foram cometidos por imprensa pra gente tentar não repetir. Então, quando você tem um jornalismo assim, porque tinha que matar mesmo. Primeiro, o jornalista não dá opinião. Não tem que dar, assim, opinião nesse tipo, né, em bancada, assim, do que aconteceu. Isso você já gera uma emoção num caso que às vezes só era para estar sendo informado, noticiado. Isso meio que gera revolta. Eu vou citar um caso no público. E aí eu vou citar um caso um pouco polêmico. O caso da Suzane von Richthofen. Os filmes, aí no caso eu não vou nem falar de jornalismo, né? Mas eles fizeram os filmes. Eu adoro os filmes, como um indivíduo. Mas, como jornalista, a gente entende que os filmes eles foram lançados próximo da época que ela foi solta. E aí, é um caso já antigo, já passou, já foi abordado. Ela cumpriu a pena dela para a sociedade. Só que a partir do momento que os filmes eles são lançados próximo de quando ela é solta da prisão, isso volta aquela comoção antiga, aquela revolta, nossa, ela matou os pais. Então isso acaba se tornando também um perigo para ela, vamos dizer assim. E por que, né, gerar tanto ódio na sociedade? Vou fazer uma pergunta para vocês como estudantes e pessoas mais técnicas de jornalismo. Vocês acham que a gente vive uma sociedade do medo e o jornalismo é um grande braço dessa sociedade? Porque me parece que toda hora que eu ligo a TV, eu não estou falando mais de rede social, de um celular, onde eu escolho provavelmente o que eu vou assistir. Mas toda vez que eu ligo a TV, alguma coisa assim, eu vejo notícias ruins, desgraças acontecendo e parece que não existem coisas boas no Brasil. Você acha que existe, pelo jornalismo, essa informação do medo que deixa as pessoas condicionadas ao medo e que não são informações necessariamente falsas, mas a gente poderia ir para um outro lado também. Por que essa vertente além do sensacionalismo, né, da relação afetiva nisso? Para mim é um meio termo. Tem muito ainda essa questão do medo, que o jornalismo corrobora com isso, mas também tem a outra questão. E tipo, isso é questão de você mudar seu ponto de vista e de você saber qual meio você vai querer acompanhar. Porque tipo, se você for só para um determinado meio, uma determinada emissora, você vai viver com medo. Você não vai querer nem abrir essa porta e ir lá fora, porque alguma coisa ruim vai te acontecer nesse exato momento. Isso forma muita opinião, né? Mas as 4 principais do Brasil, as 4, Rede Bandeirantes, Band, né, Record, SBT e Globo, tem muita essa questão de... A não ser que a gente assista, por exemplo, uma TV UFG, ou TV, uma TV Cultura, a gente vai ter outro tipo de informação. Exatamente. Mas as 4 que são mais acessíveis e abertas, é muito isso, é muito essa linha do medo. Mas eu acho que é isso, é muito controle social. E assim, querendo... É um assunto mais complicado, mas o jornalismo do Brasil, ele pega muito como referência o jornalismo estadunidense. Então, o jornalismo mais capitalista, essas grandes emissoras. Então, eu acho que é muito disso, é de controle social mesmo. É uma coisa muito que a gente estuda, de pautar o que a sociedade deve estar pensando o tempo todo, de conseguir penetrar sua mente. Sim, é tipo... Como é que eu vou ter tempo para pensar num caso, tipo assim, tal político roubou tanto de dinheiro, desviou uma verba, mas aí ao mesmo tempo aconteceu isso, um cara matou sei lá quantas pessoas, vamos focar mais nisso assim, para você não pensar naquilo. E essa discussão é tão complexa, porque aí a gente começa a pensar, né? Aí os jovens de hoje em dia, eles já têm essa perspectiva, que os jornais são sempre isso, de medo. Sim. Então você não quer isso, então eu vou... Só coisa ruim, né? Só coisa ruim. Eu cheguei em casa, meu pai tá assistindo perseguição policial de um helicóptero. Por que você tá vendo isso? Parece um filme de ação do Bruce Willis. Eu fico pra ela, não, por favor. Aí ele fica remoendo isso, né? Sim, fica remoendo. Vai aí as coisas vão acontecendo. Isso me faz pensar... Desculpa, tá? Se eu pensei... Isso me faz pensar que o jornalismo, ele serve a alguém, né? Ele serve a alguma coisa. Por exemplo,
A gente, obviamente, não é uma discussão ruim, mas quando a gente fala de privatização de praias, de projetos de privatização, e a gente tem um outro projeto muito mais importante da condenação da mulher que faz o aborto, que não em caso de estupro. Parece que eu vou jogando informações para tirar a percepção de coisas que seriam mais importantes a serem discutidas, né? Totalmente. Isso. Exatamente. E o jornalismo só parece que é assim, pô, divulgue isso para mim. Vocês acham que vocês vão trabalhar nesse formato? Assim, eu acho que, na verdade, lógico que isso é um raciocínio lógico. Mas quando você entra, você vê outras formas de mercado de trabalho. Então, Além da assessoria? Então, assim, quando você entra, os próprios pais, avós ficam assim, nossa, quando que você vai aparecer na TV Anguera? Quando que você vai ser jornalista de bancada? Só que assim, eu, por exemplo, eu não tenho o sonho de trabalhar nessas grandes emissoras. Eu sei que eu consigo viver na minha profissão trabalhando em outros locais. Só que existem outros mercados. Só que é muito forte essas emissoras, né? Querendo ou não. Você falou, trabalha pra alguém. Isso é muito real, porque trabalha pra alguém. Tipo, E são financiadas por alguém. Coberturas, tipo o ataque de 8 de janeiro. Se você pegasse e abrisse uma televisão, você ia ver, tipo, na Rede Globo, eles estavam mostrando o ato de janeiro de um jeito, de uma perspectiva, mas se você entrasse, tipo, exato, se você entrasse na SBT ou Record, era mais uma coisa amenizada, entendeu? Era tipo, entraram lá e acabou, tropeçou e acabou destruindo uma obra só. Tipo, você consegue ver essas narrativas, porque querendo ou não, segue alguém. Por defesa e até ataque, né? Exato. Tem uma TV que eu gosto muito, que eu acho que todo mundo tinha que ver, era a TV Cultura. Tanto em questão de política, como cultural mesmo. Não tem tanto esse conhecimento. Não é tanto essa coisa do medo. As pautas políticas são muito bem discutidas. pautas sociais também, né? Pautas sociais. O Roda Viva, né? Nossa, aquilo é maravilhoso. Teve também. Ixi, É porque o povo não mostra. É porque não mostra. Realmente massa demais, ela é não. É porque eu acho que é aí onde publicidade e jornalismo se misturam. Eu acho que nessas 5 emissoras principais, a publicidade também é muito forte, né? De saber vender a emissora, de saber vender o produto. Nos horários. Isso, nos horários certos. Sobre essa questão que você falou da sua avó, quando que você vai aparecer na televisão? Vocês sofreram essa pressão familiar? Porque, pelo menos eu, né? A gente tá nessa fase de ensino médio, de escolher o curso, e a gente só ouve medicina, direito, essas profissões mais assim, mais colocadas no... Sim, e como que foi pra vocês a escolha desse curso? Tipo, se vocês sofreram muita pressão mesmo da família. Não sofri muito, não. Porque a minha mãe, meus pais sempre foram assim, olha, você, né, tem que fazer o que você gosta, não tive tanta essa pressão, não. Mas também teve, né, de outras pessoas, assim, porque eu acho que a gente não tem tanto costume, né, de pesquisar as grades curriculares e entender mais outros cursos, então eu ainda tive muito na minha cabeça, assim, vou ter que fazer direito, né, e, pô, não era o que eu queria. Mas eu acho que a maior pressão, assim, é o pessoal falar, quando você vai aparecer na TV Anguera? Mas ainda assim, eu sei lidar com isso, não é algo que me derrota, não. Eu levo na brincadeira. Você teve uma tia, né? Então parece... No meu caso não teve muito essa pressão, porque ela já tinha entrado primeiro, então qualquer coisa que foi pra ela e já desmitificou muitas coisas. E é igual que ela falou, né? Tipo, ela atua? ela tá na Band agora, não posso falar. Caramba! Tá, mas assim, não de TV, ela tá mais no rádio, na rádio da Band. Isso. Então, tipo, igual ela falou, a única pressão, minha mãe ficou feliz, tipo, agora ela vai apresentar um jornal. Não, mãe, desculpa, não. Mas Exato. eu conheço de outras pessoas, né, pressões, por exemplo, tenho uma amiga na minha sala que ela queria fazer moda. Aí eu falei assim, não, você não vai fazer moda. Ela, então eu vou pro jornalismo. Aí, tipo assim, aceitaram, mas entre moda e jornalismo, né, ou então... 100 metros atrás de uma outra. Ou então... sei lá, pessoas que ficavam mesmo em dúvida entre direito e jornalismo, né? Muita Eu gente. fiquei em dúvida. Assim,
eu percebi que muita gente fica em dúvida entre direito e jornalismo, mas eu não tive essa dúvida não, porque eu passei a odiar direito. Mas a aproximação é o quê? Vocês acham que é um formato de leitura? Eu acho que Teórico? eu acho que é porque o pessoal pensa que direito é muito político, né? Querendo ou não, o povo leva esse lado do direito muito pra política. E argumentação e defender algo, sabe? Que seria mais das relações públicas. Exato. Talvez, né? Sim, o meu caso foi mais o lado teórico. Aí eu tinha muita dúvida e acabei entrando no jornal, graças a Deus. A teoria de jornalismo deve ser bonita, deve ser mais. Nossa, é linda. É Jornalismo muito bom. europeu. Sim. Gente, antes de finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem pro pessoal de casa, assim. Olha, gente, tipo, o que eu posso dar de conselho é, se você tem a dúvida, arrisca, porque eu também tive essa dúvida e eu arrisquei e posso dizer com toda certeza que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não me arrependo de nada, achei que ia me arrepender, mas não. E, tipo, em questão de salário é muito relativo, tem muitas áreas, então, assim, você pode ter uma certa dominância sobre o quanto você gostaria de ganhar ou não, entre aspas, né, porque, tipo, vai muito para o lado que você quer ir. E você consegue ter mais de um emprego Exato. e áreas Liberdade diferentes. também, né? Você pode- Com as mídias sociais. Você tem essa liberdade. Isso, tipo, liberdade de emprego. Pode trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, que a gente também pode trabalhar remotamente, caso você goste de uma coisa mais online. Então, assim, é uma coisa muito enorme, que só entrando lá você vai conseguir entender. E, tipo, não se prenda à grade curricular do curso, porque isso é só 1% do que o curso é. O curso é muita prática, é muitas experiências. Conhecimento também. Eu tenho certeza, assim, que hoje eu sou uma outra Eu pessoa. também. Sou uma outra pessoa totalmente diferente. Eu acho que o meu conselho é não desistir do curso pelas coisas ruins. Porque todo curso vai ter, né? Eu acho, assim, que no Brasil todos os cursos de humanas são desvalorizados. O pessoal fala muito que direito dá dinheiro, mas só se você for filho de advogado. Porque de resto não dá, gente. Eu já conheci um monte de Uber ali. Saturado, tem muita gente. Então, assim, cara, é muito divertido. É muito divertido conhecer gente, conversar com gente, você aprende muito. Gente, muito obrigado. Samanta, Giovana, muito obrigado mesmo pelo tempo disponibilizado aqui pra gente, por passar mais do que o curso pra gente, né? Fofocar um pouco aqui sobre alguns jornalistas, falar um pouco sobre a atuação. Muito obrigado, Ana. Galera de casa, muito obrigado também por mais um quadro. Ficamos por aqui com mais um Metrocast, podcast do Colégio Metropolitano. Até mais.